Branca de Neve é de longe a minha princesa favorita da Disney, mas para muito além do simples clássico qual ela está inserida. Depois de grande eu percebi que ela representa muito mais do que uma princesa. Ela é em parte símbolo de um renascimento, de autodescoberta, de autoconhecimento, de contatos com pecados e virtudes e da busca do verdadeiro eu. Branca de Neve, gente, é um filme lotado de simbologias sutis que conversam com o nosso inconsciente. E pelos motivos que eu vou dar a seguir, é que eu gostaria muito que o remake fosse quase que completamente baseado no clássico. E sim, gente, apesar de esquisito e um pouco assustador, essa coisa toda que eu acabei de comentar, de simbologia, não há nada de mal ou de maligno nas simbologias que Branca de Neve carrega. Eu vou explicar tudo com base nos meus conhecimentos e estudos que eu próprio fiz, inclusive os sites dos quais eu dei uma pesquisada para ter uma base maior pro vídeo de hoje, vão estar aqui na descrição, beleza? E com o vídeo de hoje vocês vão ver que apesar de parecer simples, Walt Disney fez de Branca de Neve, não por um acaso, o grande símbolo de todo o Império Disney. Porque o filme ele tem sim profundidade para além da princesa que espera ser salva por um príncipe. Isso aí é a camada mais superficial da história. Quando a gente mergulha, tem bastante coisa embaixo. E eu estou amando poder vir conversar sobre elas com vocês aqui agora. Vai ser o máximo. Bora! Vamos lá entender por que Branca de Neve, da maneira que foi feito, vai além do roteiro. Ele é uma viagem visual. Vamos lá. E no caso de Branca de Neve, tudo já começa do início, quando a mãe deseja ter uma filha branca como a neve, com os lábios vermelhos como uma rosa e o cabelo preto como ébano. Aqui a gente vai pegar um pouco da história original, porque tem um lance no conto original, e o que foi feito pelo Walt Disney, porque o Walt Disney, claro que fez algumas adaptações, com base nos conhecimentos dele e do que ele gostaria de passar simbolicamente para as crianças que estavam ali assistindo. E volto a dizer, gente, não é demonização, não é o demônio, ele não estava querendo que as pessoas se rendessem ao diabo, ao satanismo, nada disso, gente. Para com essas teorias da conspiração doida, gente, pelo amor de Deus. Que se fosse assim, era pra eu ser um belo de um satanista hardcore hoje em dia, porque eu cresci, eu conheço Branca de Neve de cabo a rabo, decorei o filme, então tipo, não rola. Bom, na alquimia, o preto, branco e vermelho são as cores da transmutação. Essas fases são chamadas de nigredo, ou a morte, albedo, que é o branco, pureza e luz, e rubedo, o qual seria a transformação da grande obra através do amor. A Branca de Neve em si é o símbolo da pureza e da inocência. É a essas virtudes que ela é associada normalmente, principalmente no começo do filme. Ela é retratada como uma jovem bela e virtuosa, o que se torna alvo da inveja da rainha. E por conta do fato da rainha querer o coração de Branca de Neve, querer ela morta para que ela volte a ser a mais bela de todas, a Branca de Neve se vê obrigada a fugir do seu castelo. Na verdade, não do seu castelo, do castelo em que ela nasceu. E o castelo é simbolicamente a nossa morada interior. É por isso que normalmente os castelos, principalmente os da Disney, eles são em forma piramidal, eles são uma pirâmide, um triângulo, tendo a torre mais alta no meio e as mais baixas no canto. E com as atitudes da rainha, Branca de Neve tem que fugir e descobrir quem é ela mesma, descobrir a si própria, descobrir o seu próprio castelo. E qual o primeiro lugar para o qual a Branca de Neve foge? A floresta. A floresta aqui representa o interior da Branca de Neve. É ali por onde ela vai começar a sua autodescoberta. Então assim que ela entra na floresta, ela é obrigada em primeira instância a lidar com seus próprios medos, temores, demônios e tudo mais. Com isso, em primeira instância, a Branca de Neve se vê rodeada de monstros. Monstros que, no final das contas, a gente descobre que nada mais é do que a representação do inconsciente da princesa. E é o que a maioria das pessoas que falam sobre autoconhecimento sempre trazem. O primeiro mergulho dentro de si mesmo vai revelar os seus demônios. Depois que a Branca de Neve para de fugir, que ela para de correr desses monstros, os quais ela se depara nessa entrada da floresta, ela cai no chão, chora,
põe pra fora essas coisas todas que estavam dentro dela e percebe que tudo não passou de projeções da sua mente. Tudo isso porque ela teve medo. E isso é completamente normal. Isso faz parte da transformação e do autoconhecimento. Isso é incrível. Dali ela é levada para uma casinha no meio da floresta ao qual moram os 7 anões. E o 7 por si só já é um número muito especial. O 7 ele tá presente em muitas das coisas da natureza. São os 7 chakras, as 7 cores do arco-íris, as 7 virtudes, os 7 pecados capitais e por aí vai. Eles são, no caso, tudo com o que Branca de Neve, com a sua ingenuidade e pureza, tem que interagir para a evolução e autoconhecimento de si mesma. Eles são coisas com as quais ela própria nunca interagiu. Por isso, quando ela chega, a casa está suja, empoeirada, tá uma bagunça. Ela nunca lidou com aquilo. E qual a primeira coisa que ela faz? Ela limpa e arruma. Ela deixa a casa apresentável para a chegada deles. E eles chegam enquanto ela dorme. Porque sim, muitas das coisas nós só atingimos no inconsciente. Conscientemente é um pouco mais complicado. Então, o inconsciente é quando a gente medita, é quando a gente faz algo do tipo que nos conecte a nós mesmos, ao nosso corpo, enfim, nos bota pra dentro. Por isso, ela dorme. E à noite, eles chegam. Eles chegam desconfiados, não sabem o que tá acontecendo, tá tudo arrumado. De repente, tá tudo arrumado. Peraí. Tem alguém aqui e está a fim de nos conhecer. Então, um por um se apresenta assim que a Branca de Neve acorda. E aí, partindo do ponto do chakra, pecado e virtude com a qual a Branca de Neve vai ter que interagir, cada um dos anões simboliza algo. Então, nós temos, por exemplo, o mestre, que simboliza o chakra coronário, que é o que fica acima da cabeça. Ele vem a ser a consciência, o chefe, é quem manda. Dos pecados representa o orgulho, das virtudes, a humildade. Em seguida, o zangado, chakra frontal, que está ligado à racionalidade, tensão e questionamento. O seu pecado é a ira, mas a sua virtude é a bondade. O feliz é o chakra laríngeo, comunicação, alegria, ele é o alegre do grupo. Seu pecado tem a ver com a gula ou avidez e a sua virtude é a temperança. Depois nós temos o dengoso, chakra cardíaco, a timidez, o sentimentalismo, a paixão. O seu pecado é a luxúria e a sua virtude a generosidade. Em seguida o atim, o esplênico, o plexo, está ligado normalmente a baixa autoestima ou uma vontade fraca. Do pecado a inveja e da virtude o discernimento. O soneca é o chakra sacro ou umbilical, ligado ao instinto primitivo, o sono e emoções inferiores. Seu pecado é a preguiça e sua virtude é o esforço. E por último, o dunga, o chakra básico, muito ligado a um certo medo, lentidão, é um pouco aéreo, mas também a inquietação. Seu pecado é a avareza e sua virtude é o contentamento. E de fato, a maioria deles em algum momento do filme demonstra principalmente a virtude. Então o Dunga em certo momento de fato cobiça as pedras de diamante quando ele coloca nos olhos. O Zangado é o primeiro a falar que eles têm que voltar para ajudar a Branca de Neve quando os animais estão ali tentando mostrar que a bruxa tá na casa. A rainha Branca de Neve, ela vai matá-la. Vamos salvá-la! E por aí vai. E aí a gente entende que de fato os 7 anões é aquilo com o qual a Branca de Neve tem que entrar em contato. Ela precisa disso para evoluir, para se tornar inteira, para entender o seu eu interior. E isso, gente, é o básico assim dessas coisas relacionadas à alquimia e conhecimentos arcaicos. E o Walt Disney sabia de tudo. E aí é que entra a rainha se disfarçando de velhinha para ir ao encontro de Branca de Neve. Bom, ela veste o manto da noite, ela mesma fala, né, que o seu abrigo será o manto da noite. O meu abrigo será o manto da noite. Ela é o lado obscuro de Branca de Neve indo ao encontro dela, levando uma maçã envenenada. E eu digo envenenada porque a maçã, ela é um fruto constantemente usado em qualquer coisa que se relaciona à magia. E ela é também um dos frutos mais famosos do mundo por conta de representar a árvore do conhecimento. Ela é o fruto da árvore do conhecimento. É ele que a madrasta, vestida com o manto da noite, uma parte obscura da Branca de Neve, está trazendo até ela. Aqui eu tenho que comentar do conto original, porque no conto original a Branca de Neve ela sofre 3 mortes, e essas 3 mortes são de fato simbólicas. No filme é apenas uma, ao provar
do fruto do conhecimento. E aí existe toda uma questão do sono, né, em que ela entra e fica ali no esquife de vidro. Mas vamos falar sobre as 3 mortes simbólicas da Branca de Neve na história original, porque a original já trazia, né, esse mito, essa mitologia a respeito do renascimento com a Branca de Neve. A primeira morte representaria o corpo físico, relacionado ao estrangulamento da fita, porque em primeira instância a rainha tenta matar a Branca de Neve enrolando uma fita no pescoço dela. Os anões chegam e conseguem libertá-la da fita, fazendo com que ela respire e volte a si. A segunda morte representaria o corpo astral, representado pelo envenenamento do pente, que é colocado na cabeça da Branca de Neve. E ao tirar, representa o despertar dela. A terceira morte representa o corpo mental, feito através da ingestão da maçã, que a põe em sono profundo, completamente relacionado ao mental. Enquanto ela não voltar, seja lá de que forma que ela vai voltar, porque eu vou comentar agora, aí sim ela estaria completamente renascida. O esquife é de vidro. Em algumas interpretações a gente pode dizer que Branca de Neve está presa dentro dela mesma. Se ela já fez todas as passagens, já conheceu suas virtudes e seus pecados, já entendeu os chakras, já alinhou os seus chakras, já buscou esse autoconhecimento, o que será que ainda falta em Branca de Neve para que ela desperte completamente sendo ela mesma? Essa falta seria da energia masculina. Sim, gente, vocês já ouviram falar provavelmente no Yin Yang, que é aquele símbolo oriental muito famoso, onde é um círculo fechado e 2 partes se completam, tendo dentro dessas 2 partes do outro ser. Então nós temos o preto e o branco, mas dentro do preto nós temos uma bolinha branca, dentro do branco nós temos uma bolinha preta. Isso, de forma grosseira, representa a energia masculina e feminina dentro de um ser só. E sim, todos nós só somos completos quando a gente equaliza essas 2 energias. Quando uma pessoa ela pende muito para a energia completamente feminina, ela tem certo comportamento, certas atitudes, certos pensamentos. Quando ela pende demais para a energia masculina é a mesma coisa, mas quando se equaliza, aí sim a pessoa explode. E o príncipe é a representação da energia masculina, o qual vai de encontro com a Branca de Neve. O beijo entre a energia feminina da lua e a masculina do sol desperta, acende e transcende o ser, que finalmente está completo dentro de si. E se levanta, assistindo à comemoração tanto dos seres da floresta, a qual a assustou horrores quando começou todo o processo, quanto pelos 7, pela representação das suas virtudes, pecados e chakras, que pulam e comemoram Branca de Neve estar completamente desperta. No final, a vemos em cima de um cavalo branco, com o príncipe ao seu lado, observando o seu castelo. Sim, o príncipe nunca deu indícios de que ele estaria levando Branca de Neve para o castelo dele. Ele apenas levou ela para uma paisagem e os dois observaram o castelo. Aquele sim é o da Branca de Neve. Aquela é a sua morada. Aqui a gente entende completamente a jornada do herói da Branca de Neve. Essa jornada intrínseca, essa jornada inconsciente, que é mandada pra gente através dos símbolos, das simbologias, dos anões e das suas personalidades, da floresta, dos medos e descobertas, os animais, a interação, a música, a limpeza da casa, o sono. Tudo isso é colocado dentro da gente quando a gente assiste Branca de Neve. Então, se você assiste ainda muito novo, vai existir algo dentro de você muito louco que vai mexer com você de uma maneira que você não sabe o que é, o que significa. Branca de Neve é um filme simples, com uma simbologia simples, pro inconsciente e marcante. Porque normalmente quando você assiste uma vez Branca de Neve e 7 Anões, é muito difícil você esquecer que você assistiu esse filme. Algo nele bate um tinindo especial dentro da gente. O filme é a jornada da alma. No início, quando Branca de Neve nasce com as 3 cores, o branco, o vermelho e o preto, já é colocado pra nós que a sua jornada vai ser de evolução espiritual, passando pelas 3 mortes e os 3 renascimentos. Tem um outro filme muito interessante que também conta simbolicamente essas mortes que acontecem dentro da nossa cabeça, que eu vou comentar bem rapidamente aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer também uma análise mais profunda sobre ele mais pra frente, que é Divertidamente. Vocês se lembram quando dentro da cabeça da Riley, as ilhas que existem dentro dela enquanto ela ainda é criança vão desmoronando e no final nós descobrimos novas ilhas que se nascem na cabeça da garota? Pois é, essas ilhas é a representação das mortes simbólicas que existem dentro da cabeça da criança quando ela vai se tornar adolescente e do adolescente, posteriormente, quando vai se tornar mulher.
ou homem, ou seja o que for. O simbolismo das mortes e renascimentos, eles estão presentes em várias obras, e eles são reais dentro da gente, reais e necessários. Por essas e outras é que eu gostaria muito que Branca de Neve mantivesse essa narrativa originalmente. Eu queria muito que Branca de Neve fosse completamente bondosa e inocente. Eu não gostaria que de cara ela fosse super decidida de si mesma. Eu gostaria de ver a descoberta dela mesma. Eu gostaria de ver ela se descobrindo, ver ela se entendendo. É óbvio que a gente não tem, eu não posso afirmar porque eu não tenho ainda noção de como será esse filme, mas pelo que já foi dito, não vai rolar o beijo do amor verdadeiro, então o beijo do príncipe na Branca de Neve não vai. Ela já falou, né, a Rachel Zegler, que ela não vai ser uma Branca de Neve que aguarda o príncipe salvá-la, quando agora vocês entendem que o lance do príncipe salvá-la é só superficialmente, né, a ideia superficial que existe por trás do filme. Simbolicamente, tem muitas outras coisas a respeito desse cara que aparece do nada, dá um beijo nela e ela desperta, né, tem outras coisas na jogada aqui, e talvez essas coisas todas não vai estar no remake. Bom, pra gente saber, só quando ele sair e a gente assistir. Porque sim, pode ser que ele saia e eu, né, faça uma leitura, uma interpretação e diga, olha, eles até que contaram inconscientemente uma história bacana aqui. Não tão parecida com a da Branca de Neve, original, mas ainda assim uma história. Disseram que pelo menos a floresta vai continuar assustadora como no clássico. Então isso pra mim já é um ponto bom. Partindo dessa premissa, talvez seja uma jornada de autodescoberta colocada de uma maneira diferente. Quem sabe? Vamos ver, né? O fato é que os mitos antigos, essas histórias, elas eram feitas para doutrinar, ensinar de maneira simples e simbólica sempre as novas gerações. Então conta-se Branca de Neve, A Bela Adormecida, Pinóquio como forma de entreter e educar através da simbologia das representações do que existe em torno do mito. Isso é muito antigo. A jornada do herói é muito antiga e é usada até hoje no cinema. A pessoa que começa o filme de um jeito e termina de outro completamente diferente, morrendo e renascendo conforme o filme se desenvolve. É uma coisa, enfim, é fantástico, eu amo, eu adoro. E eu amei gravar pra vocês, finalmente, falar sobre Branca de Neve, o clássico. A gente não é um Assiste Comigo, agora sim. Acho que eu posso trazer o Assiste Comigo e quem assistir esse vídeo vai ver o Assiste Comigo de uma forma mais completa, né? Mas eu tô muito feliz de poder ter falado aqui com vocês, porque, como eu disse pra vocês, Branca de Neve é sim a minha princesa favorita também, como a de muita gente, que eu tô descobrindo. E depois que eu fiz toda essa leitura e trouxe pra mim todo esse conhecimento, aí eu fiquei mais apaixonada ainda pelo clássico. É sobre. Comentem o que é que vocês acham, comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.